JC News. Entrevista. Agora são 6h22. No último dia 15 de setembro, o ministro Luiz Fux determinou que os tribunais regionais federais paguem auxílio moradia de R$ 4.377,73 por mês a juízes sem residência oficial. A comarca, acho que não tem residência oficial, ele recebe a mais de seu salário essa quantia. Em alguns estados do país, o auxílio chega a ser o dobro desse valor. Bom, sobre o assunto, vamos conversar agora com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional aqui de Pernambuco, Pedro Henrique Reinaldo. Presidente, bom dia. Bom dia, Jofre. Bom dia, ouvintes da JC News. Bom, em pelo menos 5 tribunais, né, pagam ajuda superior ao teto, né, para o juiz. Os senhores já estão planejando alguma coisa para tentar barrar essa medida, presidente? Na verdade, Jofre, esta semana o CNJ deu um freio de arrumação, nivelando e uniformizando o teto como sendo desse valor de 4.300 e pouco. Então, o problema de extrapolar o valor não existirá mais. Todos os tribunais irão enquadrar neste valor. Foi uma alternativa política que o Supremo Tribunal Federal encontrou para dar vazão a anseios da magistratura por melhoria remuneratória. Como a gente sabe, o efeito cascata de um aumento do teto do ministro do Supremo afeta toda a economia nacional, porque os servidores públicos estão ligados por princípios isonômicos. Então, o aumento do magistrado vai aumentar o do promotor, que vai aumentar o do procurador, que vai aumentar o do auditor fiscal da Fazenda, e isso tem um impacto econômico muito grande. Então, encontrar essa engenharia preocupante, porque, na verdade, está se violando a Constituição Federal, e o Supremo é o órgão que deveria zelar pela Constituição Federal, mas foi uma alternativa política, como eu coloquei. Com essa aprovação do CNJ, me parece que agora a situação fica irreversível, né? Irreversível. Agora queremos que seja transitório. Por quê? Entendo. Até porque uma solução precária dessa afeta e de forma muito severa e injusta os inativos, porque é um benefício de natureza indenizatória, esse auxílio, e não é extensivo aos aposentados, aos magistrados aposentados. Então eu acredito, quero crer, que em melhores tempos e quando puder ser revista a remuneração dos magistrados, o Supremo mesmo, ao analisar no colegiado essa decisão do ministro Fux, que tem conotação política evidente, irá caçar essa medida e irão, então, por ocasião de um aumento que venha a ser dado ao magistrado. A classe dos advogados, claro que apoia a boa e justa remuneração da magistratura. Isso é um pressuposto de independência que nós precisamos ter. Toda democracia precisa ter juízes para serem independentes, autônomos, não sofrerem pressões de outros poderes, não sofrerem pressões do poder econômico, tem que ser dignamente remunerados, mas de acordo com a Constituição, né, Ju? Claro, sem dúvida. Além disso, tem vários casos de juízes que moram no estado de origem e tudo, e continuam ganhando esse auxílio, sim, né? A maioria. Hoje a maioria dos juízes tem casa própria. Dificilmente um juiz de fora vem fazer concurso, né? Por aqui. É verdade. O caso também certamente, pelo valor do benefício, os poucos magistrados, porque são poucos que hoje, aquele hábito de antigamente das comarcas cederem a casa do juiz, geralmente casas emprestadas pela prefeitura, que se chamava de casa do juiz, está cada vez mais diminuto. Eu acredito que aqueles juízes que, porventura, ainda habitem essas casas, por medo de se responder amanhã por improbidade, vão abandonar essas casas e receber esse dinheiro, que é um dinheiro bem melhor. No interior você consegue alugar uma casa por R$1.000. Um terço desse valor ele gasta no aluguel e ainda sobra uma boa grana para ele. Exatamente. Então, na verdade, o que está muito claro é que é um aumento travestido de verba indenizatória.
não agrada plenamente porque tem natureza precária, você não leva para aposentadoria, você pode anotar aí, Jô. Nos próximos anos só sai juiz pela compulsória, só quando completar 70 anos. Qual é o magistrado sério que vive de seus proventos que vai poder abrir mão de 20, 30% de sua remuneração, chega a ser 25% da remuneração líquida, para se aposentar? Não vai se aposentar, vai criar um gargalo na carreira da magistratura. Então, urge que tenhamos uma política remuneratória própria para a magistratura, distinta, inclusive, das demais. E para isso, eu acho que o caminho que eles encontraram no Congresso não é bem o caminho correto. Estão propondo uma proposta de emenda constitucional para restaurar o adicional de tempo de serviço exclusivo para magistrado. Isso não dá certo. Pelo princípio isonômico, todos vão querer adicional de tempo de serviço, que era um mal que criava um crescimento vegetativo na folha de pagamento dos servidores do país todo, nos estados todos, na federação, nos 3 níveis. Isso foi um grande avanço de responsabilidade fiscal que ainda no governo Fernando Henrique, através de emenda constitucional, conseguiu se extirpar. Não é esse o caminho. Se cria, então, algum adicional típico ou alguma gratificação de representação da toga, típica da magistratura, mas que não aí esse malsinado adicional de tempo de serviço. E que, sobretudo, Jofre, tenhamos um poder judiciário de fato mais forte, com maior independência, que não viva de cuia na mão para o executivo, né? A verdade é essa: o executivo glosa o orçamento do judiciário da forma que quer. Hoje, no estado de Pernambuco, nós temos o pior índice de repasse de duodécimo do país. São 3,35% da receita orçamentária do estado é repassado para o judiciário. Então, o judiciário de Pernambuco tem razões, sim, para reclamar, porque o próprio sistema operacional, o fisco, que controla o orçamento, glosa e não tem nem choro nem vela. Você não consegue, você tem que obrigar o presidente do tribunal, está batendo na porta do governador para pedir suplementação orçamentária. É preciso rediscutir esse pacto federativo, inclusive não só em relação estados, municípios e União Federal, que está hipertrofiada a União Federal, mas também entre os poderes, para garantir uma maior autonomia e uma autonomia de fato. Não adianta estar só no texto da Constituição, tem que realmente ser concretizado esse valor constitucional, que o poder judiciário tenha uma autonomia financeira. O senhor tocou num ponto importante que eu tenho ouvido aqui na JC News algumas entidades de classe representativas, né, da magistratura. Outro dia foi a Amatra, falando das péssimas condições, por exemplo, do prédio da Sudene, né, que fizeram paralisação para ver se ajeitavam lá o prédio, e aí todo mundo perde, né? Não é só a magistratura, mas principalmente os usuários, né? Claro, os advogados sempre foram contra aquela solução da Sudene, e que o Tribunal do Trabalho dizia que era provisória. Provisória até hoje, quer dizer, quantos anos estamos naquela situação precária? Agora o Tribunal pediu nosso apoio para, junto ao CNJ, tentar remover um óbice para eles poderem construir um prédio novo. Conseguimos essa decisão do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Agora o TRT vai erguer um prédio novo num sistema build-to-suit para poder usar o prédio tanto na primeira instância como na segunda instância. Agora isso é uma coisa para 3, 4 anos. Até lá, as pessoas que estão usando aquele prédio da Sudene estão em risco. É procedente o reclamo aí da Amatra, do nosso doutor André Machado, da Associação dos Magistrados do Trabalho, que é o mesmo da ATP, da Advocacia Trabalhista, da OAB. Realmente aquelas condições não são condignas com a administração da Justiça. Ok. Doutor Pedro, muito obrigado mais uma vez por sua cortesia nos atender. Um forte abraço para o senhor. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Jô. Foi um prazer sempre estar com você. Igualmente, um abraço. Conversamos com o presidente da OAB Pernambuco, seccional Pernambuco, Pedro Henrique Reinaldo Alves, comentou essa questão do auxílio moradia. Nada mais, de acordo com o doutor Pedro, que é uma manobra política, já que não se foi concedido o aumento que eles queriam. De fato, a responsabilidade do magistrado é muito grande, tem que ter uma remuneração condigna, mas esse auxílio moradia realmente choca um pouco a população, que já ganha tão pouco, né? Um exemplo disso está aqui o ouvinte Salatiel Cavalcante, dizendo que é professor e gostaria de ganhar somente o auxílio moradia, esse valor de R$ 4.300, R$ 4.400 quase,
como salário. Eu também, viu, Salatiel? Como professor que sou, gostaria muito de ter esse salário. Apenas o auxílio moradia dos juízes, para mim, já estava também insuficiente, viu, Salatiel? Eu corroboro com a sua opinião. Agora são 6h33. JC News. Serviços.